Fala pessoal, tudo bem? Bom, a gente volta aí a publicar, né, exercícios de análise de dados aqui na análise macro, mas com uma pegada diferente, né? A gente agora renomeou lá o Clube do Código para Clube AM e a ideia é que a gente faça aí exercícios de maior fôlego, né, como esse daqui de hoje que eu vou apresentar para vocês, e além dos exercícios também publique um videozinho como esse, coloque aí na plataforma para que vocês consigam reproduzir, né, de forma bastante ampla esses exercícios. E além dos exercícios a gente também vai colocar outros vídeos, né, como comentários de conjuntura, dicas de R e outros trabalhos extras que a gente faz aqui dentro da análise macro, tá bom? Bom, o primeiro exercício aí que a gente vai publicar aqui então é esse que tenta relacionar a inflação às expectativas de inflação, né, no Brasil. A gente sabe que existe uma relação entre essas duas variáveis, mas a gente vai ver aqui, vai verificar, né, se de fato existe aí uma relação um pouco maior entre elas do que simplesmente uma correlação, tá bom? Bom, antes de mais nada, né, tem aí um PDF, tem o RMD que gerou o PDF aqui embaixo, né? Talvez seja necessário, embaixo do vídeo, né? Talvez seja necessário reduzir o zoom aí do seu navegador para ver o videozinho aqui embaixo, mas ele tá por aí. Os pacotes que eu vou carregar aqui para esses exercícios, eles são já pacotes bem estabelecidos, a gente já usa há bastante tempo aqui na análise macro. Todos estão no CRAN, à exceção do RBCB, que está lá no GitHub, o RBCB do meu amigo o Wilson Freitas. Esse daqui você tem que instalar com aquela função install GitHub, né? E aí coloca aqui o Wilson Freitas /RBCB, executa essa linha aqui de código e você vai conseguir aí instalar o teu pacote RBCB, o pacote RBCB, tá bom? Bom, eu não vou executar aqui porque eu já tenho ele instalado, né? Vamos na sequência aqui. Existem várias formas de pegar dados lá do Banco Central. Eu estou pegando aqui a inflação lá acumulada em 12 meses, que é a 13522, a partir da API lá do Banco Central, né? E aí com isso a gente pega aqui o URL e lê essa URL com a função read _csv2, já colocando lá o formato que eu quero, né, no call types, para as duas colunas que são importadas, né, que é uma coluna de data e outra coluna com valores, né, e também dou um filtro aqui para pegar só a partir de 2007. A inflação tem vários problemas, né, antes desse período, mas a gente não vai lidar com esses problemas aqui, então eu já dei uma filtrada neles, tá? E aí com isso a gente consegue lá importar, né, coletar a inflação medida pelo IPCA diretamente do site do Banco Central. Beleza? Bom, e aí já vem bonitinho aqui, né, IPCA. Repare que a gente está com o IPCA mensal, né? A inflação medida pelo IPCA mensal. As expectativas, né, a gente vai pegar lá do sistema de expectativas do Banco Central com essa função get_12 months inflation expectation do pacote RBCB. Vocês derem um Ctrl Enter nela, vocês vão ver que essa função ela vai retornar dados diários, né? Na verdade não são diários, né? São dias úteis, né? E aí, deixa eu dar um aqui, ó. Para comparar com a inflação ali em cima, fica um pouco complicado, né? Então a gente vai basicamente com esse pedaço de código que está aqui, começa aí na linha 22, né? Eu estou basicamente mensalizando os meus dados, tá? E eu estou pegando a média, tá, pessoal? Para usar aqui nesse exercício. Uma vez que a gente faça isso, eu vou ter lá a inflação acumulada em 12 meses e vou ter as expectativas, né, de inflação para os próximos 12 meses
mensalizada, né? Uma média aí dos dias úteis naquele mês. E aí eu faço aqui com esse código da linha 30, basicamente é juntar esses dados, né, com a função inner join, tá? Aqui aqui no meu código eu estou selecionando, só que eu esqueci de criar, né? Expectativa igual a média. Aí beleza. Aí com isso, esse drop NA acho que nem precisa. Vou tirar ele aqui. Então eu tô basicamente aí fazendo o join ainda desses dois datasets e tô renomeando, né, as variáveis dentro e selecionando as que eu quero, né? Então a gente tem aí um table, né, um data frame com a inflação e com as expectativas de inflação. Se vocês derem um core nele, vai ver que a correlação entre essas variáveis é bastante elevada, né? É de cerca de 0,83, bastante forte. Nesse pedaço de código aqui, eu basicamente estou criando aqui as metas, né, de inflação e os intervalos, né? Então nesse tipo aí, metas, né? A gente cria isso para quê? Para fazer um gráfico bonitinho aqui, junto num table e faço essa visualização, tá? Que é basicamente para ver aí, ó, como é que se comporta a expectativa, a inflação dentro lá do intervalo de metas, tá? Isso aqui é um plus do exercício. É um gráfico que eu sempre uso, né? Em trabalhos que eu publico aí fora do clube, em exercício, etc. É um gráfico que eu gosto bastante. Bom, além disso, a gente também pode ver aqui a correlação. Essa função aqui, ela não é uma função minha, mas eu achei interessante para fazer um gráfico aí de correlação, né, entre as variáveis e colocar a equação, né, da reta de regressão dentro do gráfico, tá? E aqui, ó, curiosamente, eu estou colocando a expectativa no eixo Y, né, e a inflação no eixo X, né? Quando, para quem é economista, né, sabe que geralmente é o contrário, né? Mas eu estou chamando a atenção aqui para o fato de que tanto a inflação causa, né, tem influência sobre a expectativa, quanto o caso contrário. Obviamente, né, que isso precisa ser testado, isso que eu acabei de falar. Bom, então beleza, até aqui a gente chegou, né? No exercício, eu estou basicamente tentando ver se essas variáveis se cointegram, né? Ou seja, se existe uma relação de longo prazo entre elas. E aí existem algumas metodologias. Tem a metodologia lá de Granger, né, que é o modelo de correção de erros, né, que você visualiza se os resíduos da tua regressão entre a variável x e y, se esses resíduos são ou não estacionários. Eles sendo estacionários, há uma indicação, uma evidência que de fato existe com a integração entre as variáveis, e você pode ir para o passo 2 lá da metodologia de Granger, que é gerar o modelo de correção de erros. Tem essa metodologia e tem a metodologia de Johansen, né? Que é basicamente quando você quer construir lá um vetor de correção de erros, você tem dois testes para ver se de fato existe um vetor de cointegração entre as variáveis. O que eu vou fazer aqui é basicamente uma união entre as duas, tá? Se vocês olharem aqui nessa metodologia, vocês vão ver que de fato existe aí, né, os resíduos são estacionários, né, considerando aí os níveis de significância apropriados, né, e eu estou usando aqui uma tabela adequada. Por quê? Porque a gente está vendo se os resíduos, né, são ou não estacionários, então não vale lá aquela tabela tradicional do teste de raiz unitária. Você tem que pegar uma tabela
com valores críticos ajustados, e essa função aí, Unity Root Table, né, ela faz justamente isso, tá? Deixa eu lembrar aqui de qual pacote que ela é. Ela é do Urca também. Então ela já faz essa adaptação aí, tá? Bom, então a gente chega à conclusão pelo método aí de Granger, né, de que de fato o primeiro passo está satisfeito, ou seja, os resíduos entre a inflação e a expectativa, eles são estacionários. Quando a gente vai para a metodologia lá do Johansen, eu seleciono aqui, né, a defasagem, a gente pega aqui com duas defasagens, faz o teste de cointegração, a gente vê aqui que de fato a gente está basicamente rejeitando, né, a hipótese nula lá. A gente não está rejeitando, desculpa, a hipótese nula de que o R é igual a zero, ou seja, não tem vetor de cointegração, tá? Quando a estatística de teste aqui é menor, né, do que os níveis de significância. Então a gente não está rejeitando a hipótese nula de que R é igual a zero. Isso é um problema. Então, de fato, a gente não encontra evidência pelo teste aqui do maior alto valor de que existe cointegração, mas pelo método lá de Granger a gente encontrou a evidência de que existe cointegração. E aí, bom, aqui o que eu fiz, né? Aqui a defasagem dela dá 2, a gente colocou 2 aqui, a gente pode tentar ajustar para 11 que os outros critérios de informação lá indicam, né? Se a gente faz essa mudança, também fica um pouquinho complicado, né? Rejeitar a hipótese nula lá de que o R é igual a zero, tá? Então, de fato, a gente tem dificuldade para encontrar um vetor de cointegração por essa metodologia, tá? Mas vou seguir, né? Colocar 2 aqui e vou seguir essa metodologia, supondo, né, como a gente fez lá pelo o método de Granger, no modelo acima, que exista de fato com a integração dessas variáveis, existe uma tendência comum a essas variáveis. E aí a gente monta o VEC, tá? Transforma esse VEC para var e faz lá aquela função de impulso-resposta. Eu gero um impulso nas expectativas e vejo o efeito, né, desse impulso sobre a inflação. O que de fato as funções de impulso-resposta dizem é que existe um efeito, né? Se você muda a expectativa, isso daí gera algum efeito sobre a inflação, tá? E a decomposição de variância, né, também tem algum resultado interessante. Inflação, ela é basicamente explicada pela própria inflação, mas tem aqui uns 30%, né, da variância da inflação, desculpa, que são explicadas pela expectativa. E no caso contrário, a expectativa é basicamente explicada pela própria expectativa. Por que eu estou deixando esse exercício aí em aberto, né? Porque esses resultados eles não são muito robustos, tá? Se você muda aqui a amostra, se você trabalha com uma amostra diferente dessa que eu estou utilizando aqui, é muito provável, né, que você vá obter aí resultados um pouco diferentes. Então aqui, nesse exercício, eu acho que vale duas coisas. Primeiro, vocês saberem coletar dados, né, tanto da inflação quanto das expectativas. E o segundo é saber operacionalizar um vetor de correção de erros. E aí fica como exercício, né, para quem de fato quiser reproduzir esse exercício, tentar uma amostra diferente com os dados e ver se de fato há aí uma cointegração entre as expectativas e a inflação. Mas de fato, né, o que a gente entende, né, por analisar esses dados, é que existe de fato uma relação entre as variáveis, tá? O que a gente não consegue falar com precisão aqui, né? Ou seja, a gente não colheu evidências robustas, né? Porque a gente tentou dois métodos, um disse uma coisa, o outro disse outra. A gente não colheu
evidências robustas o suficiente para dizer que, de fato, para essa amostra, né, que a gente está lidando aqui, existe com a integração entre as variáveis. Mas que existe relação entre elas, né, isso daí ficou bastante claro. Tá bom? Então é isso. Um abraço e até o próximo exercício.